Fora e Sara do Amanhã, doutor Egídio Martorano, uma honra tê-lo aqui conosco, muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro eu queria cumprimentar o prefeito Murialdo, a deputada De Luca, meus colegas ali da mesa, os palestrantes, senador Dário Berger, Benoni, e a todos aqui presentes. Eu fui, e principalmente ao convite recebido do Debona, para participar, para dar a nossa humilde contribuição a esse evento. A minha apresentação, e o meu mais é mais uma conversa, são embasadas em 3 palavras só. E ela vai transferir um pouquinho, queria cumprimentar também seu Dionísio, nosso vice-presidente da Fiesc, que está presente, e também agradecer em nome do nosso presidente, Mário César Aguiar, a participação. São 3 palavras só, que nós utilizamos como base, por uma publicação que eu deixei ali na mesa para todos, para sugerir uma proposta de planejamento logístico para Santa Catarina. A primeira palavra é proatividade. A proatividade nós temos aqui já. Quando eu estou vendo aqui o parlamento, quando eu estou vendo aqui a academia, quando eu estou vendo aqui os empresários, quando eu estou vendo a prefeitura e a imprensa. Para fazer um planejamento precisa ter a proatividade, precisa ter a participação de todos, porque ela envolve uma solução logística. Né? Nós vamos falar aqui de logística muito. Ela requer a participação de todos, a consideração de todas as atividades econômicas, todas. Né? Porque senão você vai ter uma logística complicada e gargalos logísticos. Eu vou usar, como eu disse, eu não sei. Está aqui. E Sara do Amanhã. Queria cumprimentar o prefeito e todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, porque isso é importantíssimo. Refletir, pensar no futuro. Nós temos que pensar no nosso futuro, porque o futuro é amanhã. E quando se fala de logística, principalmente, amanhã é hoje, porque é complicado. Todo o processo de planejamento, o processo de licenciamento, o processo os recursos necessários, tem que se pensar no futuro. E uma rodovia, ela tem vida limitada, ela não é infinita. Né? Ela necessita restauração e manutenção, que eu já vi aqui que é uma questão colocada na participação de todos. Então, nós temos que pensar no futuro, e o futuro é hoje. Eu vou ver se eu Primeiro, nós fizemos uma vez uma parceria, por isso é importante se dizer, com a KPMG. A Fiesc fez uma parceria com a KPMG, que é referência em consultoria, referência no mundo em PPP, falando em participação pública, privada e investimento. E fizemos uma pesquisa com todas as prefeituras do Estado, com 60 prefeituras respondentes. Olha só a importância disso aqui. A KPMG e o mundo considera isso, que para se ter uma logística, um investimento em logística, um investimento em qualquer infraestrutura, é necessário planejamento de longo prazo. Pasmem, senhores, que 60% dos nossos municípios de Santa Catarina não tem planejamento de longo prazo. Por isso é importantíssimo. A logística é importantíssima no planejamento. Então, a primeira palavra é a proatividade. Como é que nós fizemos aqui? Outra questão sobre o planejamento. O planejamento tem várias vantagens. Primeiro, afasta o critério político como o único vetor para a definição das obras e as prioridades. O critério, não estou dizendo que nós temos que tirar. Ele não pode ser o único. A política é importante, nós vivemos a política. Dá para ouvir bem? Tá. Nós vivemos a política. Então, a política não pode ser o único critério. E eu posso dizer para vocês, hoje, nós acompanhamos e monitoramos as obras e as prioridades da Santa Catarina. O critério é político, nem sempre é técnico. Por isso que nós precisamos ter a proatividade. Então, nós temos que ter o critério político, mas temos que ter uma coisa muito bem embasada tecnicamente e justificada, para não ser só o critério político e ter o critério técnico. Nós temos que ter uma solução técnica. Por isso, esse planejamento tem que ser de qualidade. Não pode ser um faz-de-conta. Não pode reunir um monte de gente, tem que fazer uma coisa bonita, um monte de discurso. Ele tem que ter um resultado. E esse resultado tem que ser factível, tem que ser participativo com a proatividade da comunidade. Define prioridades. Um planejamento define prioridades. Nós temos uma restrição fiscal seríssima no país, no âmbito federal, o senhor é prefeito, sabe muito bem, no âmbito estadual e no âmbito municipal também. A restrição fiscal é muito pouca. Então, nós temos que definir prioridades. Temos que definir aquelas obras que têm efeito maior sobre uma região ou um determinado município e que realmente traz os maiores benefícios. Né? Nós temos que ter um portfólio.
Eu vou dizer para vocês, eu estou na Federação das Indústrias, eu recebo mensalmente, missão da China, missão dos Estados Unidos, missão da França, missão da onde, de tudo que vocês podem imaginar, com investidores interessados em fazer investimento em infraestrutura. Nós não temos um portfólio de obras no estado de Santa Catarina. Vocês podem me dizer, o senador Dário Berger, o nosso prefeito, se chegar aqui uma missão de chineses querendo fazer investimento em Santa Catarina, quais são as obras que o senhor nomearia, ou que tenham condicionadas ou preparadas de forma atrativa? Não tem. O planejamento é isso. Não tem mesmo. Isso é um informe e não tem. Geralmente a gente diz, não, nós vamos fazer um planejamento do futuro, mas não tem. E nós precisamos disso, porque a restrição fiscal dos governos federal, estadual e municipal cada vez mais exigem a participação privada no investimento. Nós temos que ter ajuda desse setor. Isso não é pecado, não. Isso é muito positivo, porque o mundo está fazendo assim. Identifica oportunidades. Então, o planejamento tem essas vantagens, além de muitas outras. Planejamento. Nós fazemos um monitoramento pontual. Nós inventamos uma ferramenta lá na Fiesc que chama o Monitora Fiesc. Para os senhores terem uma base do que é a falta de planejamento, 90% das nossas obras em andamento estão com andamento comprometido ou paralisadas. Paralisada quer dizer, o edital terminou o prazo. E o maior problema é falta de gestão e falta de planejamento. Quando uma obra é parada porque não tinha licenciamento, quando uma obra é parada porque tem irregularidades pelo TCU, que não é falta de dinheiro o principal óbice das obras, é falta de gestão. E a falta de planejamento. Então, o planejamento também traz essa vantagem. Né? Você vai planejar muito bem. Você tem que ter obras com bons cronogramas fixos e financeiros. E quando se fala que no problema, a maioria é gestão, quando falta dinheiro é falta de gestão também. Porque quando eu vou construir, eu estou construindo lá em casa. Quando eu vou construir uma obra lá em casa, se eu contrato um pedreiro, eu tenho que ter o dinheiro para garantir a obra. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso garantir a obra, não posso contratar o engenheiro. E vocês não imaginam os milhões. Eu fiz o levantamento expedito dos prejuízos com investimento em ferrovia em Santa Catarina, de dinheiro que foi levado no ralo, jogado no ralo, desde 2001, 140 milhões, jogado no ralo. Quando você vê que uma terraplanagem da 470 para porque não tem dinheiro para pagar, essa terraplanagem se esvai. Quando você vê que os contornos ferroviários lá de São Francisco, de Joinville, os dormentes e os trilhos estão expostos ao tempo, e tem irregularidade do TCU, e tem erro de projeto, porque ele tinha solo mole. Quem não sabe que tem solo mole no litoral catarinense? Portanto, a questão da gestão e planejamento. Mas, como eu disse, não é faz e conta. E não é gestão faz e conta. Tem que ser gestão competente, com embasamento técnico. E isso aqui tem trazido uma série... Os prejuízos são incontáveis. Eu podia passar aqui a manhã inteirinha. Aeroporto de Florianópolis, Infraero. Inauguração para 2008, inauguração para 2009, inauguração para 2010, inauguração para 2011, inauguração para 2012. 2012 fizeram uma licitação. Novamente. Contrataram junto com a licitação, compraram o elevador, compraram a escada rolante, compraram os fingers. Ficaram os fingers da escada rolante e o elevador expostos ao tempo. Eu tenho imagem de satélite disso. E a obra gastaram 150 milhões. O que eles gastaram de dinheiro nem foi aproveitado pela concessão. Então, eu começo a numerar aqui, eu posso ficar o dia inteirinho falando, dando exemplo por isso, do quanto dinheiro é jogado fora pelo mau planejamento. O que eu vou trazer aqui para vocês? Nós, muito honrados, fomos chamados pelo nosso presidente para propor um planejamento para Santa Catarina. Eu escrevi um livro que está aqui a publicação, foi dispensado, é uma edição da Fiesc. E eu vou aqui mostrar a nossa experiência. Esse livro eu apresentei para o nosso ministro dos transportes, junto com o nosso presidente, e surtiu algum efeito, porque ele ficou um pouco sensibilizado, e nós somos convidados até, que vai ser uma contribuição, para participar do Plano Nacional de Logística e Transporte, o que é muito importante, para inserir Santa Catarina. E a pergunta que eu fiz, quando a gente começou a desenvolver o livro, foi assim: Santa Catarina está inserida no contexto logístico nacional? Tem duas palavras que eu vou deixar para o final. Não está inserida. E a primeira percepção é essa. Isso aqui é o planejamento federal da infraestrutura de transportes. Isso aqui é publicado. Isso aqui é de domínio público. Você pode entrar no site. E isso é que o Ministério dos Transportes vê o planejamento do Brasil. Isso aqui define a rede prioritária de transportes do Brasil. Isso aqui. Está lá no site, está no livro, é uma publicação.
corredores logísticos de exportação, corredores logísticos do Brasil. Senhores, se vocês olharem aqui o sul, não tem um porto catarinense. Nós não existimos. Quando define a rede prioritária nacional, Santa Catarina não existe. Por que é isso? Aí, por isso que eu falo da proatividade. E algumas coisas que o senador falou, que depois eu quero reiterar. Por que não? Porque nós somos um estado diferente. Por isso da proatividade. Por que nós estamos inseridos? Porque quando eles definiram na rede prioritária nacional, soja, minério de ferro, e isso carrega as matrizes. E aí sim eles definem os corredores, pelo peso. Nós não temos peso. Santa Catarina não tem soja, não tem minério. Santa Catarina precisa de soja para a sua indústria. Quando eles vão definir as matrizes, que isso é um software complicadíssimo, quando eles vão definir quais são os principais eixos, vai acabar onde? Porto de Paranaguá, Porto de Santos, os portos do... 470 não existe, 280 não existe, 101 não existe, 285 não existe no planejamento. E é por isso uma das justificativas, porque, tecnicamente, que Santa Catarina não é contemplada nem nos orçamentos, nem nas prioridades. Está aqui. Nós não estamos dentro da malha de transporte nacional. Isso aqui vocês podem entrar no site do Ministério, Porto Paranaguá, Porto do Rio Grande. Nós não existimos. O que é isso aqui? Quando eu digo da proatividade, o que nós temos? Esse mapa aqui, 10 minutos. Esse mapa aqui, mais ou menos a base de tudo. Porque quando eu falo, a primeira palavra é a proatividade, a segunda é a vocação. Então vocês têm que refletir sobre a vocação. Eu estou dando aqui dando uma sugestão de encaminhamento. A vocação, nós vamos conhecer a nossa vocação. Nós vamos conhecer as nossas aspirações. E sem dúvida nenhuma, Santa Catarina tem dessa vocação aqui. É um desenho que nós fizemos artesanalmente, mas isso aqui é uma condição que não existe no Brasil. Eu vou mostrar depois. Isso aqui é a Alemanha Ocidental. Então nós temos uma atividade industrial, não é porque eu sou da indústria, uma atividade industrial pulverizada, diversificada e de grande competitividade. Isso aqui, com marcas e setores em todas as regiões, nós mesmo aqui em Sara nós temos marcas de referência nacional e na América Latina. Você não pode passar para mim? Não está funcionando aqui. Mais. Vou perdendo meu tempo aqui. Isso. E o que isso representa? Quando eu digo da questão da vocação e da aspiração também. Isso significa que não é a logística que você coloca o grão no trem ou no caminhão e leva para o porto. Quando você tem aqui indústria química, você tem indústria de copos e tudo, a logística é muito mais complexa do que isso. Quando o governo federal planeja, é lógico, eu não tenho nada contra o Brasil ser o celeiro do mundo. Mas nós temos que considerar também a carga de valor agregado. Isso dá retorno em termos de empregos, dá retorno em termos de balança comercial. Então, quando você vê uma configuração como aquela do mapa ali, você já percebe que a logística não é simples. Não é construir ferrovia para levar para o porto. O crescimento dos portos no Brasil, e carga básica, de produtos básicos, é exponencial. Porque toda a política brasileira é para esse tipo de carga. Então, o que eu digo da vocação e da aspiração? Nós temos que conhecer muito profundamente quais são as nossas vocações e qual é a nossa aspiração. O que é que nós queremos para o futuro? Isso aqui é muito importante. E é muito importante vocês perceberem em Sara, um município, é uma sugestão que eu dou, dentro das suas vocações. Santa Catarina é um estado diferente. E isso eu comprovo tecnicamente. Por isso que eu digo, a conversa é técnica. O planejamento não pode ser um planejamento faz de conta. Ele tem consistência técnica. O que eu estou falando aqui, eu vou comprovar. Quando eu aprender a lidar com isso aqui, eu vou... E também não... Tá. O Paraná concentra... Vamos comparar, não dá para enxergar também. Mas o Paraná concentra 60% da sua produção industrial em 3 mesorregiões, num total de 9, se eu não me engano. E a gente sabe, vai para o Paraná, onde é que está a indústria? Curitiba, Araucária, por ali, mais um pouquinho fora afastado. São Paulo, que é a referência à indústria, concentra a sua indústria 60% em 2 mesorregiões, no total de 12. O Rio Grande do Sul,
4 regiões no total de 9. Santa Catarina, 90% em 5 regiões, no total de 6. Então, aí já demonstra, tecnicamente, que nós somos um estado diferente. E essa pulverização exige um planejamento diferente, porque a logística desse tipo de indústria não é a logística de colocar o milho no trem e levar para o porto. É bem diferente do que isso, é muito mais complexa. E depois nós começamos a perceber isso. Se você pega a indústria de transformação, isso eu pedi para a minha equipe fazer, o IBGE traz as estatísticas da indústria, considerando a extrativa. Para mim, na minha acepção, a indústria é a indústria de transformação, porque na acepção e no conceito, a indústria transforma. Essa é a base da indústria. Nós temos o maior PIB per capita do Brasil, nós superamos São Paulo. O PIB per capita de São Paulo, se der para ler aqui, é 4.451. Santa Catarina é 5.400 e pouco. Então, nós temos o maior PIB per capita. Então, é inquestionável. Quando nós mostramos isso lá para o ministro, que nós precisamos de um planejamento diferente. Nós não podemos estar, por isso da proatividade, nós não podemos esperar do governo federal ou de uma equipe lá, nós temos que mostrar as nossas diferenças, as nossas aspirações e as nossas vocações. Então eu estou usando isso aqui como exemplo, porque isso aqui modifica tudo. E se nós continuarmos dessa forma, Santa Catarina está fora do planejamento, documentalmente, tecnicamente. Isso aqui não tem nenhum porto de Santa Catarina, em todos, nos corredores de exportação do governo federal. Então, Santa Catarina não existe. Então, eu mostrei para o ministro, ainda falei, como não existem esses portos? Nós movimentamos, por isso que eu falo das vocações, vocês têm que conhecer muito bem as vocações. Nós movimentamos 1,7 milhões de contêineres em 2017, 19% da movimentação de contêineres do país. Nós temos o complexo portuário mais importante da América do Sul. Como é que nós não vamos aparecer? Então, por isso que eu digo, da proatividade, da vocação, da aspiração. Então, isso é que tem que ser feito, muito bem planejado. Nós temos que levantar todos esses aspectos. Porque senão nós vamos ter que engolir planejamento de fora. Ou planejamento mal feito, que não vai nos dar resultado. Muitas vezes o planejamento mal feito traz resultado nefasto. Porque às vezes você prioriza coisas que não vão trazer benefício nenhum para nenhum município. Se nós colocarmos Santa Catarina, você vê a importância. Por isso que eu digo que vocês têm que conhecer qual é a vocação e mostrar isso. E inserir isso dentro do contexto do planejamento. Se nós considerarmos o Santa Catarina como país, nós temos a 6ª maior movimentação de contêiner da América Latina. Nós somos empatados com Buenos Aires. Então, isso é uma condição que nós temos que demonstrar. O ministro, isso aqui tem que ser inserido no contexto. Eu não quero... Tudo bem, pode ir lá para o São Francisco movimenta soja. Né? Tá bom. É o negócio dele, a gente não é contra a soja. Mas olha só, a nossa indústria precisa de soja, nosso frango precisa de soja. Então, é o paradoxo, nós vamos exportar toda a soja e a nossa indústria vai ficar o quê? Então, lógico, vamos estimular o produto básico, mas nós temos que estimular a indústria, que é valor agregado. Isso aqui reflete muito bem a economia catarinense. A segunda distorção, isso nós mostramos, porque o ministro tem dito que nossas ferrovias são inviáveis. Eu estou aqui com o meu colega Benoni. Não tem porto no mundo. Olha só, nós temos uma das mais importantes, e eu digo isso e estou mostrando aqui com os dados, nós temos uma das infraestruturas portuárias mais importantes da América Latina, mas nós somos os únicos portos do mundo que não têm acesso ferroviário. Todos os portos do mundo da América Latina, todos, sem exceção, inclusive do Brasil, em movimentação de contêiner, têm acesso ferroviário. Com exceção aqui do Porto da Amazônia, lá, porque tem a hidrovia. Todos. Temos aqui o Porto de Ibituba, que tem um serviço excelente da FTC, mas é que é restrito, porque não tem um alcance, né, que deveria ter. E temos São Francisco, uma ferrovia que sobe a Serra Dona Francisca, que é construída em 1909, uma velocidade de 14 km por hora, e que não dá para usar para carga industrial. Porque a indústria não... A soja, a Rumo, enche aquele trailer de soja, e tem um bom negócio lá, está deitado eternamente em peixe esplêndido. A indústria não pode subir uma serra 14 km, nem levar 36 horas para chegar em São Paulo. Como é o caso da ArcelorMittal, vários exemplos, que deixou o trem porque não leva tempo hábil, porque não vai numa ferrovia construída no início do século e tem velocidade de 14 km por hora. Esse é o tipo de comentário técnico e de inserção técnica, de se conhecer a nossa realidade, vocação e aspiração, que é importante para a qualidade do planejamento. E é isso que nós estamos propondo. Vamos ver a ferrovia. Então, eu tinha aqui uma gravação, mas como o tempo é pequeno, do ministro dizendo que a ferrovia leste-oeste é inviável.
E a letargia de todos. Tinha um político, tinha um parlamentar junto, ninguém falou nada. O que é que nós temos? Um projeto. Uma ferrovia litorânea, cujo projeto está em andamento aí desde 2012, que nunca foi entregue, já se gastou 23 milhões de reais de projeto, que para mim é muito dinheiro, 23 sem correção, que liga 4 portos, que para mim está fadado a um insucesso, porque uma ferrovia que vai ser construída para ligar 4 portos, uma distância de 236 quilômetros, morreu já, morreu na sua concepção. Não existe mesmo, eu tenho que concordar com alguns parlamentares que dizem que é viável, até com o ministro que é inviável. Nós temos uma ferrovia, e eu abomino esse nome, Ferrovia do Frango, nós temos uma ferrovia leste-oeste, que se chama Ferrovia do Frango, que eu também abomino. Porque se você construir uma ferrovia do frango com 700 quilômetros para carregar frango, também ela é inviável. E nós temos ainda, com a paixão do oeste, a ferrovia do milho, que vai trazer milho lá do oeste, vai salvar o oeste, que eu duvido. Porque se eu fosse produtor lá de Maracajá, no Mato Grosso do Sul, e tivesse uma ferrovia na frente da minha fazenda, que levasse toda a minha produção de grão para o porto de Rio Grande, para mim exportar e ganhar em dólar, você acha que ia parar lá para a Aurora de Bonzinho para entregar a minha soja e o milho? Não. Então não vai ser mais uma ferrovia de passagem. O que nós estamos propondo aqui? Eu sei que eu estou falando uma coisa genérica, mas eu quero reforçar aqui como maior contribuição, minha modesta contribuição, a questão de identificar as vocações, a questão de identificar as aspirações. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos ter nada. Se nós não soubermos o que nós queremos, que nós sabemos muito bem o que nós temos, nós não podemos fazer um planejamento de qualidade. Isso aqui não quer dizer que nós vamos construir isso aqui tudo, mas a Fiesc entende, e o nosso livro está propondo isso, que se faça um complexo ferroviário intermodal, interligado. A ferrovia litorânea vai trazer todos os insumos, vamos falar agora na prática, que a indústria precisa, né, para a nossa indústria, como vai levar a exportação, como vai trazer, como a Ferrovia Norte vai ligar um dos maiores complexos portuários da América do Sul com a malha nacional, permitindo com que ainda 1 minuto, mas eu vou pedir como senador mais um... Tá? Mas não vai dar uma de Dariberg daí, né? Não. Então, esse é o pensamento. O milho, pode trazer o milho da Maracajá, mas tem que levar o milho lá via São Paulo, via Estrela do Oeste, para o mercado, porque o Oeste fabrica o frango, então tem que ter tem 2 vias. Isso não foi mostrado para o ministro, isso tem que ser, aliás, foi mostrado agora. Então está a questão da proatividade, de conhecer a nossa realidade. Nós estamos propondo isso aqui, um complexo intermodal, conectado. A intermodalidade é uma questão aqui que vocês têm por vocação. Eu vou mostrar um mapa aqui, que deve ser considerada. E não tem solução para a logística da indústria, para a logística complexa, sem se considerar a intermodalidade. E eixos que sejam integrados. A rodovia, porque a ferrovia não tem modal melhor. Eles estão todos eles conectados. Numa concepção muito bem desenhada, com os seus centros integrados de logística. Para você imaginar, no planejamento do governo federal, o Estado de Santa Catarina não tem nenhum centro de logística previsto. Então nós não existimos. Então o que nós estamos fazendo lá, senador? Nós fomos lá defender, fomos mostrar para o ministro Tarcísio. É diferente, vocês têm que considerar. E graças a Deus nós somos convidados para fazer parte do PNLT. E aqui eu reitero, esse trabalho que nós fizemos, que é uma proposta de planejamento, e o que deve ser o objetivo também do planejamento aqui, é ter um portfólio para investimentos em infraestrutura, inclusive atrativos. Não sei se alguém tem resistência ou animosidade contra a participação privada em transportes, mas não tem outra saída. No mundo não tem. Na China tem pedágio. Não tem. O mundo sabe hoje que a participação muito bem feita, tendo um equilíbrio entre o interesse do meu, como usuário, e o equilíbrio do investidor, que não é instituição de caridade e tem que ser remunerado, é a solução do mundo. É a solução que o mundo tem utilizado. Você vai no Chile, as rodovias são pedagiadas, no Chile tem free flow. Você vai na Argentina, você vai na China, onde você quiser, nos Estados Unidos. Na Europa, o pedágio é uma solução. Falando um pouquinho de vocês, aqui as 2 palavras, a vocação e a aspiração. Então eu levantei alguns dados de Sara. Tive esse cuidado. E eu trouxe aqui a questão do planejamento. Isso é muito falado. Eu pesquisei várias cidades. Isso aqui é a cidade esqueci o nome agora, mas é na Inglaterra, Bristol. O que eles estão levando em consideração? A cidade para o povo, a cidade para todos, a cidade para a cidade.
e eles têm colocado com muita veemência a cidade que nós queremos para as décadas, até 1950. E eles têm aqui definidos todas as prioridades. Né? Então, isso tem que ser definido. Nós temos que pensar o que é que nós queremos aqui, de Sara, o que é que nós queremos do nosso Estado até 2050, que seja. Santa Catarina. Aqui, também não dá para ler, mas nós fizemos um estudo, e eu posso contribuir, prefeito. Nós contratamos 2 engenheiros e fizemos um estudo dos principais eixos rodoviários daqui da região, considerando VDMA, movimentação de veículo, e PIB, estabelecimento industrial e produção, comércio exterior, num raio de 50 quilômetros. Então, nós estamos muito bem definidos aqui quais são as principais rodovias, eu vou lhe entregar esse documento, que são prioritárias em termos de movimentação, em termos de situação econômica aqui. É lógico que a Búrico está inserida nesse contexto. Aqui nós temos também, vou lhe entregar um documento, das principais demandas com o seu valor e o seu descritivo da região. Então, nós temos identificado. Em termos de infraestrutura, vocês sabem muito bem o que querem. Mas quando eu vejo ali que uma pessoa diz que a manutenção e restauração, nós temos que ter uma política de manutenção preventiva, rotineira das rodovias. Porque a cada R$1, isso é engenharia, não é chute, não. A cada R$1 que não é investido em restauração e manutenção, são necessários, $1, aliás, essa é a metodologia, são necessários $4 para recuperar. Então, se eu diria para a integridade, para o futuro, para manter os eixos, nós temos que ter uma política rotineira, e não é tapar-buraco. E eu vou lhe dizer, nós fizemos um levantamento, inclusive da região sul, as análises expedidas das rodovias estaduais, 60% estão em estado precário, e não exige mais tapar-buraco, é restauração de pavimento. Não é tapar buraco, fazer usina de asfalto, é restaurar o pavimento. Porque se deixar nessa condição vai piorar. Santa Catarina tem um patrimônio de R$20 bilhões em rodovias, que está se acabando. Porque a ação da chuva numa rachadura é impressionante. Daí não adianta tapar buraco, porque a pavimentação fica toda comprometida. Portanto, a minha sugestão tem que estar inserida aí um plano e uma solução para a manutenção rotineira e preventiva. Se você fazer o histórico do Estado, Ponte Ciro Luz, Ponte Colombo Salles, falta de manutenção. São gastos milhões para restaurar. Aqui, a indústria. Como bem dito, nós fizemos o levantamento das atividades e geração de emprego. A indústria, 42%. Nós temos aqui a agricultura também importante. Mas aí está se definindo uma vocação. Né? Estão aqui algumas indústrias que são referências no país. Isso tem que ser considerado no seu planejamento. E essa indústria tem que coexistir com a cidade. Ela tem que estar bem localizada e coexistir. E ela não pode comprometer a mobilidade, a fluidez, porque ela tem uma demanda imensa de suprimento e distribuição. Eu vou, como o tempo é pouco, mas o que se identifica além disso? Uma vocação para a cidade é a questão da intermodalidade. Nós temos aqui uma distância, isso tem que ser considerado. Também não dá para enxergar nada, mas assim uma distância curta do Porto de Imbituba, do aeroporto de Jaguaruna. Então nós temos vocês têm aqui, a cidade tem, e dentro do que nós estamos planejando, uma vocação para a intermodalidade. Nós temos a ferrovia aqui, nós temos o aeroporto aqui perto, nós temos um porto com condições de expansão infinitas, porque é um porto que tem grande potencial, ainda não atingiu nem pedacinho do potencial que tem, mas nós temos que considerar isso na definição da aspiração. Nós temos aqui, e Sara tem uma vocação grande para a intermodalidade. A intermodalidade traz grandes oportunidades, em termos de investimento, em termos de logística integrada, isso é importante. E também acarreta em um planejamento muito cuidadoso para que não haja conflito desse frete, tanto interno para a cidade, como de suprimento e distribuição para a indústria, com o tráfego e a questão urbana. Então, por isso, nesse planejamento, me permita ousar e falar, vocês precisam conhecer, eu tenho certeza que o Porto de Imbituba sabe o que é até 1950, daqui a 50 anos. Ele tem que saber. Então, vocês têm que conhecer isso, porque isso pode ter reflexo, isso pode ser oportunidade para a Sara. Vocês têm que conhecer o que é que o aeroporto de Jaguaruna tem projetado de expansão e de potencialidades no futuro, porque isso pode ter reflexo, pode trazer grandes oportunidades. Vou dar um exemplo aqui.
de 1,2 bilhões de dólares da corrente de comércio que são embarcadas de produtos catarinenses, 1,2 bilhões de dólares por ano, que são embarcadas anualmente, que são exportações catarinenses, 92% são destinadas para outros aeroportos, são operadas em outros aeroportos do país, principalmente em Guarulhos. Nós não temos um aeroporto aqui de carga. Talvez tenha uma possibilidade aqui de Jaguaruna, pelo potencial que tem, para a estrutura física, de ser um grande terminal de carga. 90% de 1 bilhão. Disso aí, 80% é importação. Importação dá uma receita para São Paulo, gera emprego, gera CDI, tudo que vocês podem imaginar. Nós somos... O que a Olsen faz? Lá, vou falar de Florianópolis, a Olsen e a Intelbras, eles pegam os seus componentes que são de alta tecnologia, colocam num caminhão, despacham no caminhão, botam um cadeado lá, o lacre, e ele vai de caminhão até Guarulhos. Isso é um absurdo. Então nós temos que pensar nisso aqui. Vocês têm um potencial. Eu digo bem, uma vocação à região para a intermodalidade, por ter esse fato, de ter a ferrovia, de ter o aeroporto, de ter um porto com grande capacidade. Se isso for bem desenhado, numa concepção intermodal, pode trazer grandes importunidades. Né? Aqui estão os dados, esses não são dados meus, 90% das nossas exportações e importações via aérea vão para outros aeroportos. Bom, eu vou terminar. Muito mais coisa para falar. Mas eu queria encerrar colocando algumas questões que o senador colocou aqui, Dário Beck. Eu gostei muito. Os jardins e as praças, né? Eu coloquei as calçadas. Isso tem que ser a sustentabilidade, que foi pouco falado aqui. Não aquela sustentabilidade que é nome de partido, aquela coisa que né, só restringe. A sustentabilidade tem 3 coisas. Questão econômica, a questão ambiental, né, e a questão social. E tem uma 4ª, cultura. Né? Então, assim, dentro desse planejamento, dessa vocação, vocês têm que pensar também, isso é sustentabilidade pura, em vocês, no dia a dia, de ir numa pracinha, encontrar as pessoas, ter um ambiente agradável, ter serviços bons, ter bom restaurante, ter um bom cinema, ter um bom teatro, não sei, ter boa programação cultural, ter a gastronomia própria, isso vocês têm que desenhar, têm que recolher. A logística não pode deixar isso, afetar isso. Nós não podemos pensar só numa logística da indústria. Ela não pode ter influência sobre o bem-estar, que é prioridade. Habitabilidade, que eu falo assim. Aqui eu peguei de uma cidade chinesa, de um planejamento de 60 mil habitantes. O chinês está muito preocupado com essa questão, e ele fala livability, habitabilidade, que é a questão sustentável, de você conviver, andar bem nas ruas, ver um jardim bonito, isso tem que ter. Tem que ter a indústria também, tem que ter a questão logística, mas isso tem que ser combinado, social, o econômico, o ambiental. Né? Então, essa é uma sugestão. A mobilidade é a questão central disso, mas ela tem que permitir que chegue a carga para o nosso industrial, que escolha a carga do nosso industrial, não conflite com o trânsito urbano e não traga empecilhos para o nosso dia a dia, para o nosso trânsito. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Inclusive, ouso aqui sugerir, também, como vocês têm uma vocação, isso está ali nos números que não apareceram direito, mas tanto que a 42% da força de trabalho aqui é responsabilidade da indústria, do setor industrial. Então, é um setor que vocês têm aqui tintas, copos, como referência, fábrica de tratores, de tecidos agrícolas, o maior produtor de mel, que não é indústria, mas também pode ser. É pensar num business park, talvez, no futuro, para concentrar essa indústria. Nós temos exemplos aqui de Joinville. Hoje são centenas de indústrias colocadas. Isso, o zoneamento econômico e ecológico. Então, assim, prefeito, se me permita, com muita ousadia, temos que fazer o nosso... E essa é a proposta da Fiesp, dentro do livro proposto aqui. O zoneamento econômico e ecológico. Inclusive para a costa, para definir o potencial dos portos de expansão. Porque tem que estar muito claro. Então, o que pode fazer, onde pode fazer e como pode fazer. Nesse zoneamento tem que estar aqui, pode atividade industrial, aqui é atividade mais de lazer, aqui é mais atividade urbana. Eu peço desculpas aqui por ter estendido o tempo, agradeço a todos e fico à disposição. Eu queria entregar para o prefeito aqui, um exemplar do livro, entregar. Essas aqui são as demandas de infraestrutura que a Fiesp levantou em toda a região. E aqui a nossa agenda, que também tem todas as demandas. Aí estão enumeradas as obras e os seus valores. Muito obrigado.